Olá, o nosso objetivo hoje é de, fazendo uso da lei da gravitação universal, provar as três leis de Kepler. Como sabemos, estas leis são leis deduzidas fenomenologicamente, ou seja, elas resultam da observação. Kepler não recorreu a nenhuma teoria para, a partir dela, demonstrar suas leis. Quem fez isso foi Newton, no seu famoso tratado Os Principia, no terceiro volume. As demonstrações de Newton são de acesso ao público em geral muito difícil. Ele utilizava argumentos da geometria dos gregos, especialmente em relação às cônicas. Hoje o tratamento é mais simples, utilizando o cálculo diferencial integral. E é sobre isso que nós vamos discorrer ao longo dos próximos minutos. Em primeiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que a força gravitacional faz parte de um conjunto de forças denominadas forças centrais. Na realidade, Newton utilizava a palavra força centrípeta. Isso hoje caiu em desuso. O fato é que nós temos uma forma bastante geral de descrever o movimento sob a ação de uma força central. O nosso desenvolvimento, portanto, vai ser tal a que a gente possa fazer uma abordagem a mais geral possível para forças centrais e depois utilizar essa abordagem para o caso de uma força gravitacional. O que é uma força central? Uma força central é uma força que, em princípio, nós podemos escrever da seguinte forma: F é igual a... Vamos colocar aqui uma componente apenas. Vamos colocar F de R. Ela tem apenas uma componente, F de R, vezes um versor ER. Um versor que aponta sempre na direção radial. Esta é a principal característica de uma força central. Portanto, uma força central, ela aponta sempre para um centro. Diríamos que esse centro é o centro de forças. E essa é a característica da força central. Ela, em qualquer posição, ela aponta sempre para um centro. O centro de forças, onde se localiza, digamos, aquilo que dá origem a esta força. Ora, no caso de uma força central, nós podemos escrever que F de R é igual a menos du de R dr. Quem é U de R? U de R para uma força central é a energia potencial, e essa energia potencial, veja-se que agora eu estou praticamente afirmando que uma força central é uma força conservativa e U de R é a energia potencial. E essa energia potencial, que é a energia de uma partícula que se move no espaço, sujeita a essa força, essa energia potencial depende tão somente da distância.
Essa distância aqui é a distância R até a origem ou até o centro de forças, de forma que num ponto que dista R deste ponto, a energia da partícula é uma energia agora potencial, ela é tal que depende apenas da distância. Poderíamos, sim, claro, dizer que uma força central é tal que a energia potencial de uma partícula que está sob a ação dessa força, essa energia potencial depende apenas da coordenada R, da distância até a origem ou do centro de forças. Nós vamos colocar sempre a origem do referencial no centro de forças. Esta é uma característica, então, importante, né? E pode ser até a definição de uma força central. Para forças tais que a energia depende apenas da distância, nós podemos, como bem sabemos, escrever agora a energia, que é uma grandeza conservada, porquanto essa força é uma força conservativa, e é igual a m vezes v ao quadrado, dividido por 2, mais U de R. E vamos trabalhar bastante este termo, porque nós vamos deduzir a segunda lei de Kepler, aquela lei que especifica a trajetória dos planetas, nós vamos utilizar a conservação da energia. Vamos analisar aqui algumas consequências do fato de que a força é uma força central. Ora, lembrando que ER é um vetor dado por R, dividido por módulo de R, então, quando nós escrevemos que L é igual a M vezes R, vetor V, então dL dt, como sabemos, é igual a M vezes R, vetor dV dt. Mas M vezes dV dt é a força, portanto, aqui eu vou colocar a força. R vetor F. Mas a nossa definição de força central é tal que, para essas forças, eu posso escrever igual a F de R, aqui eu estou substituindo a expressão da força, vezes R sobre módulo de R. Ora, eu posso colocar isto aqui fora, F de R, e agora eu tenho aqui R vetor R sobre módulo de R. Ora, R vetor R é igual a zero. Consequentemente, isto é igual a zero. E essa é a primeira conclusão absolutamente importante em relação às forças centrais. Eu concluo que L é constante. L é igual a L índice zero, lembrando que L índice zero representa uma grandeza, momento angular, constante. Esta é a primeira conclusão. Para uma força central, nem especifiquei que tipo de força eu estou falando, basta que ela seja uma força central. Para forças centrais,
o momento angular é uma grandeza conservada. Uma outra coisa que é importante que se entenda é que, se eu tomar o produto escalar de R por L0, eu vou obter, e R escalar L, de uma maneira geral, porque L é perpendicular a R, portanto, R escalar L0 é igual a zero. Ora, a consequência disso é que esta equação aqui é a equação de um plano. E esse plano é tal que o vetor L0 vai ser um vetor perpendicular a este plano. Então, no caso geral de forças centrais, eu posso tirar duas conclusões. A primeira é que, para qualquer força central, o momento angular é constante. E a segunda é que o movimento se dará num plano. E é um plano que é perpendicular a L0, ou seja, L0 é perpendicular ao plano. Então, temos aqui duas consequências: conservação do momento angular e o movimento se dá num plano. Isso vale para todas as forças centrais.